Bom, bom dia, nós vamos dar início a mais um webinário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Unifesp, formam uma série de webinários referentes à Covid-19. Então, a gente está desde março, né, nós começamos esses webinários por uma iniciativa da reitoria, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e a Comissão de Enfrentamento da Covid-19. Então, a gente tem trazido semanalmente diversos pesquisadores aqui da Unifesp que estão trabalhando nesse tema, né, que tão importante para a gente nesse momento. Então, hoje nós vamos ter esse webinário cujo título é Desafios e Soluções para EPIs na Pandemia. E esse webinário hoje vai ser moderado pela professora Mavilde Pedreira, que é professora titular da Escola Paulista de Enfermagem, e pelo professor João Alessio Perfeito, que é professor associado do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina, também da Unifesp. Então, desde já, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e do grupo de Covid, eu agradeço, né, a todos vocês, agradeço os palestrantes, agradeço os dois moderadores, e aí eu passo a palavra para os moderadores. Obrigada. Obrigado, Marimélia. Nós é que temos que agradecer e cumprimentar, né, a Pró-Reitoria. Eu acho que é muito interessante a gente poder, como universidade, estar vendo aí esse sistema todo e o que está acontecendo, e também o Covid. E esse assunto, eu acho que ele chama muito atenção, né, para a linha de frente, né, os desafios, as soluções dos equipamentos de proteção individual. Então, isso eu acho que é fundamental que a universidade se uniu para tentar buscar soluções para isso. É muito interessante, porque se a pandemia ela traz muita angústia, muitos problemas, muito sofrimento mesmo, ela também nos trouxe fortemente o conceito de universidade. Então, e o de união. E eu acho que é também esse trabalho em rede. Então, eu acho que o que a gente vai tentar mostrar aqui hoje, além de todo esse trabalho e todos esses desafios e soluções, é um trabalho em rede de vários campi da Unifesp, né, que estão buscando soluções para esse caminho e não só para essa pandemia, né, não só para este momento. Nós queremos um caminho e uma união de longo prazo, em que a gente se prepare para equipamentos de proteção, como testá-los, como fazer, que a gente faça um centro. O nosso objetivo não é pequeno, é um objetivo grande, de que a gente una todo esse pessoal. A professora Mavilde vai estar falando no final sobre aquela que lidera todo esse centro também, e esse projeto desse centro, e vários professores vão estar falando aqui no meio do caminho, né, no meio desse webinário. Então, acho que vai ser muito interessante. Eu acho que essas professoras que estão liderando todo esse caminho são exemplares, e a gente vai estar ouvindo um pouquinho de cada um. A gente vai dar uns 10 minutos para cada uma das palestrantes, para a gente ter um tempo de uma meia hora aí para um debate final e também ouvirmos sugestões de toda a coletividade da Unifesp que está ouvindo aqui a gente, né? Então, essa é a nossa ideia. Nós vamos começar ouvindo a professora Mônica, né, que é professora adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista de Enfermagem, alguém que trabalhou muito aí durante toda essa pandemia, então vai ser muito bom ouvi-la. E falando desse assunto aí, que ele começou com os profissionais de saúde, né, a proteção individual, hoje é para todos, né? Vejam que as máscaras e esse processo todo, tem alguma coisa que vai ficar, né? E a gente vai aprender a se proteger. Obrigado, Mônica. Eu vou apresentando uma a uma, tá ok? Conforme as coisas vão entrando, conforme as apresentações vão entrando. 10 minutos, obrigado, e vamos lá. Estamos começando. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço primeiro à Pró-Reitoria, a professora Lia, a professora Marimélia, por toda a ajuda e parceria durante esse processo. João, agradeço o seu entusiasmo e reflexo do seu entusiasmo, nós conseguimos organizar esse grupo tão grande. E professora Mavilde, muito obrigada por aceitar esse desafio e estar aqui como grande representante de profissional e pesquisa que nós temos, tá? Agora eu vou iniciar a minha apresentação e espero que dê tudo certo. Vocês estão vendo?
Perfeito. Sim, tá ótimo. E eu começo, né, essa apresentação colocando que antes de ser posta como uma pandemia, nós já estávamos sendo alertados sobre a necessidade do uso racional de equipamentos de proteção individual, o risco iminente, né, do desabastecimento dos equipamentos de proteção individual, para que a gente buscasse alternativas para a comunidade geral, né, para se proteger e evitar onerar os serviços com consumo excessivo da população para os equipamentos de proteção individual e, acima de tudo, né, proteger os profissionais de saúde, que em nossas outras experiências nós sabemos que os profissionais de saúde é um grupo extremamente vulnerável no enfrentamento das pandemias, e nessa não está sendo diferente, né? Dessa forma, logo no início, nós fizemos uma revisão sistemática rápida da literatura para verificar as infecções e óbitos em profissionais de saúde. Essa revisão nós registramos, né? E do que nós vimos logo no início foi que um dos grandes fatores de risco dos profissionais de saúde foi a escassez de EPI, mas também nós vimos que o uso inadequado de EPIs e a baixa adesão à higienização de mãos, somada à carga horária laboral, são também importantes fatores de risco para infecção dos profissionais de saúde. Dentre os estudos incluídos, nós verificamos que a maior porcentagem dos profissionais estavam fora do ambiente de terapia intensiva e aqui são só alguns dados mostrando que na Itália, né, em abril, do total de casos positivos, mais de 10% correspondia a profissionais de saúde, na Espanha 14%, e assim vai, tá? Esse é um estudo bem recente, saiu essa semana do grupo de controle de infecção do Hospital São Paulo, com dados preliminares, né, e que traz algumas reflexões para a gente, que é o desabastecimento ou desperdício, né, e traz alguns apontamentos mostrando algumas práticas que promovem o desperdício, que é usar excessivamente o EPI ou usar inapropriadamente o EPI, né? E são estudos que trazem grandes contribuições para nós também, porque caminhos para a gente pensar em comportamentos e melhores estratégias. E dessa forma, como a professora Marimélia ela colocou, né, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação fez um mapeamento dos projetos institucionais dos pesquisadores e elencou alguns temas de convergência, né, para o desenvolvimento na nossa universidade. E dessa forma, nós temos alguns temas, e o tema novos materiais e equipamentos para suporte e assistência foi definido e designado para que eu e o professor João Alessio fizéssemos a convergência dos profissionais e dos pesquisadores da nossa casa, né? Nós fizemos uma série de reuniões via Google Meet, tivemos a participação e a colaboração das câmaras de pós-graduação e dos programas de pós-graduação para nos auxiliar nessa convergência, além de todo o apoio sempre da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e conseguimos unir um grupo bem grande e interessante, né? Nós temos membros da Escola Paulista, daqui no Campus São Paulo, com a Escola Paulista de Enfermagem, a Escola Paulista de Medicina, Diadema e São José. Temos alunos de pós-graduação, alunos de graduação e também profissionais do Hospital São Paulo, tá? Com grande carinho que eu apresento todas essas pessoas. E temos também a Baixada Santista aqui. E na convergência, né, dos estudos, dentre dos pesquisadores, nós verificamos que temas, né, que foram muito recorrentes nas nossas reuniões foi buscar alternativas para a escassez, para o uso prolongado e o reuso, a usabilidade desses EPIs e, acima de tudo, a segurança em saúde.
Com isso, né, surgiu a proposta da criação de um centro multidisciplinar de desenvolvimento, prototipagem, otimização e validação de equipamentos de proteção individual para sustentabilidade e segurança na saúde, né? E como possibilidades e encaminhamentos desse centro, nós temos testes de vedação, protocolos de usabilidade, testes de filtração, análise estrutural, testes microbiológicos, testes de contaminação, regulamentos e segurança. Dessa forma, como primeiro produto, né, desse centro, desse grupo, nós temos também nós fizemos uma revisão sistemática rápida para verificar a eficácia das máscaras de tecido para contenção de gotículas para a população geral, pensando em alternativas para desonerar o uso de EPIs pela população, né? Pensando em alternativas para o desabastecimento. E dessa forma nós verificamos que, dependendo da composição das máscaras de tecido, elas são sim eficazes, né? Contanto que nós tenhamos máscaras híbridas, né, com diferentes composições de tecido, e que essas diferentes composições de tecidos, elas podem alavancar tanto a capacidade de filtragem mecânica e eletrostática, né? Mas nós sabemos que não importa o quão eficaz seja a filtração ou a vedação das máscaras, elas só serão efetivas de fato se vierem acompanhadas de medidas de isolamento de casos, distanciamento social, boas práticas de etiqueta respiratória e higienização regular das mãos. Eu trago um estudo bastante interessante aqui, continuando ainda na alternativa das máscaras de tecido, que foi um estudo que comparou as máscaras de tecido com as máscaras cirúrgicas, na composição que nós verificamos, né, a melhor eficácia, 3 camadas, e esse estudo foi desenvolvido com 211 adultos voluntários, né, que tinham sido isolados para influenza A, B ou suspeita para Covid. E eles fizeram um teste em lugares pequenos, né, para verificar a eficácia dessas máscaras. E eles ficaram em uma sala pequena, com ar-condicionado tipo split e um carro. E eles foram expostos a 3 situações: sem máscara, com máscara cirúrgica e com máscara de pano, né? E sem máscara, e foram, durante esses momentos que eles ficaram nesse teste, foi analisado o ar, né, as gotículas, e também algumas questões de temperatura, umidade, quantidade de tosse, espirros que os voluntários fizeram. Sem máscara, tivemos um resultado, mas com as máscaras, independente do tipo de máscara, nesses 2 ambientes, não foi observado nenhuma diferença, né? Mesmo assim, acompanhando tosse e espirro. O que traz bastante conforto para a gente, né? Porque nós já estamos desenvolvendo com pioneirismo da professora Mariana Agostini e da Fabiana Bonsanto, que são professoras de Diadema, um projeto com minha participação, do professor Paulo Schor, Marcelo Buratini, Ricardo Bertola também, um teste em um recobrimento, uma possibilidade de recobrimento de baixo custo e fácil acesso, né, e fácil implementação para a população geral, para aumentar ainda mais a eficácia e segurança das máscaras de tecido para essa população, para a população em geral. Eu trago aqui embaixo algumas imagens, eu não sei se vocês podem ver, de microscopia eletrônica, desses recobrimentos de baixo custo, e nós estamos bastante esperançosos com essa alternativa, né, com esse produto do grupo, e visualizamos algumas populações que serão amplamente beneficiadas, né, dessa ação, que são os escolares, os indígenas, os motoristas, os manobristas, pessoas que moram em moradias com muita gente, tá?
E dando seguimento aqui, a pandemia também trouxe algumas questões de planejamento, né? Como a possibilidade de uso estendido e reuso. E com isso, nós temos questionamentos, que é a contaminação, como que a gente faz para manter a vedação, quais os números de reuso adequado, né? Porque a gente não tem isso bem descrito na literatura. Tem situações que comprometem o produto. Estamos com 10 minutos, ok? Só para você já ter noção do tempo, Rosa. Obrigado. E aí, lembrando, né, que o SARS-CoV pode se manter, né, nas superfícies, nós já fizemos o estudo piloto de descontaminação e com base em todos os estudos que nós temos, né, de filtração, para análise da eficácia das descontaminações, nós estamos propondo outras ações, outros testes, né, como, por exemplo, a análise estrutural dessas máscaras pós intervenção de descontaminação. Então, aqui são imagens de microscopia eletrônica e também um outro teste, que é o teste de integridade térmica. Esses testes, eles são importantes não só para as máscaras que sofreram algum processo de descontaminação, mas também serão úteis para a gente que trabalha em situações adversas, como, por exemplo, pronto-socorro, com altas temperaturas, né? Será que essas condições climáticas também degradam o nosso produto? E aqui é o teste de vedação, que nós também realizamos. E para fechar, o que nós temos, né, como função do nosso centro? Agregar estratégias, né, de simulação realística para identificar questões relacionadas ao fator humano, para a melhoria das estratégias de educação, adesão e segurança em saúde. E desenvolver o conceito de usabilidade e sustentabilidade nos protótipos a serem desenvolvidos. Tá bom? Muito obrigada e desculpa ter passado um pouquinho o tempo. Foi ótimo, Mônica. Não passou nada, estamos dentro do tempo. Só pedir para você colocar, alguém pediu para colocar esses artigos, se você puder colocar no chat, aí as pessoas já podem, se quiserem seguir olhar esses artigos também, mas foi ótimo, você ficará para o debate final, acho que vai ser muito bom. Seguindo aqui, a professora Maria Elisete Kungel vai falar para nós, ela é professora adjunta do Instituto de Ciências e Tecnologia de São José dos Campos. A professora Maria Elisete, nós temos muito que agradecer, né? Desde o começo da pandemia, ela está trabalhando aí nos materiais de proteção, desenvolvimento com a impressão 3D, então acho que vai ser uma coisa muito interessante. Ela já teve um webinar em que ela falou sozinha de todo esse assunto, e hoje ela vai fazer um resumo para nós, ela está também firme aí no desenvolvimento desse centro. Muito obrigado por falar hoje aqui, muito obrigado por todo o pessoal da linha de frente, não só da escola, como do Brasil inteiro, que se beneficiou do trabalho do grupo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Bom dia a todos. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade de vir aqui falar novamente com vocês. Eu sou muito feliz em participar desse grupo que foi criado nesse momento em que nós tivemos uma necessidade emergencial, mas que eu acredito que vai encontrar soluções não só para agora, mas como situações futuras, porque nós precisamos nos preparar para o que pode vir por aí, e o que nós tínhamos até o momento era muita insegurança, muita incerteza sobre o que era a situação em si. Então, nesse momento agora de março em diante, eu tenho dedicado meus esforços, meus alunos, todo o meu grupo de pesquisa está trabalhando no sentido de desenvolver equipamentos de proteção individual, tentar ajudar um pouco mais o pessoal do hospital, que já está muito assoberbado de trabalho, e de modo geral eu trabalho com o desenvolvimento de produtos de impressão, usando impressão 3D para tecnologia assistiva. Como a Mônica falou agora há pouco, nós temos algumas incertezas em relação ao Covid, como é que atua, formas de tratamento e tudo mais, mas nós temos essa certeza aí, que a transmissão ela é feita por contato de humano com humano, por meio de gotas, aerosóis, ou até mesmo contato direto com superfícies. E nós temos um problema, que é um problema que aconteceu no mundo inteiro, que é a quantidade de profissionais da área da saúde que se encontraram com o diagnóstico de Covid e que foram a óbito. Nós temos esses dados aí da Organização Mundial
de Saúde e alguns dados do Conselho Internacional de Enfermagem. Elisete, Podem ver desculpe que de interromper. março para cá teve um aumento muito grande de número de infectados, Elisete, você está me principalmente ouvindo? a atuação dos enfermeiros. No Brasil, nós temos esses dados de 83. Elisete, desculpe, eu não sei se está me ouvindo, é que o Sim, seu som não está bom. O som não está bom. Desliga a imagem, que às vezes ele melhora um pouco. Tá ok? Está entrando um. pode falar, João. Não, é que o seu som não está bom. Agora eu já sugeri que você desligasse Sim, a imagem. Pode continuar. Obrigado. de nada. Então, nós não temos, na verdade, dados confiáveis e atualizados sobre a quantidade de profissionais da área da saúde que estão com diagnóstico de Covid, que estão em tratamento e quantos foram o número de mortos. Mas nós sabemos que de todas as pessoas que entram em contato com os pacientes, esses enfermeiros eles estão em contato direto e isso é um problema porque ao mesmo tempo que nós temos perda do número de pessoas trabalhando, atuando, nós temos potenciais pessoas que podem levar essa infecção adiante. Então, o primeiro cuidado inicial seria proteger esses profissionais. Aqui são os equipamentos de proteção individual que são utilizados durante uma pandemia como a Covid, e eu vou falar especificamente aqui dos protetores faciais e das máscaras, que são os dois equipamentos que são possíveis de ser desenvolvidos utilizando a tecnologia de impressão 3D. Nós temos disponíveis como modelos abertos do tipo Open, vários modelos de face shields, ou dispositivo para proteção facial, que podem ser baixados pela internet, eles podem ser produzidos por impressora 3D em plástico, mas tem muita controvérsia entre esses dispositivos. Enquanto que alguns dispositivos, como esse daqui é o equipamento da Prússia, desenvolvido originalmente, ele é um equipamento que tem uma boa funcionalidade, mas outros pontos têm que ser levados em consideração, como, por exemplo, a segurança de uso, a possibilidade de higienizar esse equipamento, às vezes fala-se em esterilização, mas não é possível fazer uma esterilização com equipamento em plástico, a segurança, o conforto, a ergonomia, a durabilidade, como é que esse produto vai ser descartado, até mesmo tem que ser levado em consideração como é que esse produto vai ser transportado, e no nosso caso, que nos mobilizamos para fazer uma força-tarefa grande, para produzir uma quantidade em massa, para distribuição no Brasil, era muito importante também informação sobre a produção, quanto tempo eu vou demorar para produzir, a quantidade de material e etc. Alguns dispositivos, por exemplo, como esse daqui, possuem áreas muito estreitas, que dificultam a limpeza. Outros, o aro que sustenta o visor facial, ele é muito fino, ele pode quebrar ou ele pode também incomodar e não se ajustar tão bem. Outros utilizam um material como esponja, que é de difícil limpeza e pode acumular algum material aqui que a gente não vai conseguir fazer uma boa higienização. Então, foi pensando em todos esses requisitos que o nosso grupo de pessoas que trabalham na impressão 3D, que é formado por mulheres na impressão 3D, makers do Brasil inteiro, os meus alunos que estão com impressoras em casa, nós nos reunimos com o pessoal do Hospital São Paulo. O professor Dr. João Alessio nos ajudou bastante com feedback em termos de essas questões que eu falei anteriormente e levando em consideração também as normas da Anvisa. Então, dessa maneira, nós conseguimos desenvolver um produto que foi fácil de imprimir, fácil de utilizar, com uma boa aceitação por parte da equipe médica. Conseguimos uma produção de 150 mil protetores faciais por impressão 3D ou por injeção industrial. Se a gente levar em consideração que cada um desses protetores custa em média R$30, nós temos aqui um valor de 4.550.000 em protetores que foram desenvolvidos e foram disponibilizados para os hospitais. Nesse desenvolvimento, nós tivemos que desenvolver uma logística muito robusta para permitir que as doações chegassem no grupo, que fossem distribuídas nas pessoas que possuem impressora 3D e que depois nós pudéssemos fazer também essa entrega nos hospitais. Porque no Brasil nós temos as regiões que têm acesso aéreo, que só têm acesso terrestre, ou aquelas que têm preciso, inclusive, de barco, como é o caso de Manaus, dos povoados indígenas mais afastados.
Esse daqui é o percentual de pedidos no Brasil. Durante a nossa campanha, nós fizemos um site, chama projetoija.com.br, e lá os profissionais da saúde poderiam entrar e fazer os pedidos. A quantidade maior de pedidos foi feita por São Paulo, que inicialmente era o epicentro da pandemia no Brasil, e depois foi distribuindo em outros estados. Mas, de modo geral, nós conseguimos atender a todas as solicitações iniciais. Aqui é um passo a passo do projeto de produção do nosso protetor facial pelo processo de injeção. Tivemos a parceria aí muito importante de empresas que se disponibilizaram a fazer o molde, que é a parte mais cara do produto. Dessa forma, nós conseguimos ter um número maior. Aqui foram os estados que nós atendemos, tanto por produção por impressão 3D, quanto por produção por injeção industrial. Nós não temos uma informação sobre a quantidade de pessoas que nós conseguimos proteger com o uso dos protetores faciais, e também não existe na literatura nenhum estudo que avaliou de modo direto o quanto o protetor facial protege quem está utilizando em atuação com gotículas de contato com pacientes contaminados com Covid. Esses são alguns estudos que nós gostaríamos de desenvolver no centro, porque existem possibilidades várias de examinar, mas nós precisamos ter alguma segurança no sentido de dizer funciona, não funciona, tem uma segurança média, tem uma segurança alta, e isso vale também para as máscaras faciais, que nós estamos desenvolvendo. É um trabalho de iniciação científica com outras pessoas do grupo, e o nosso objetivo é testar e avaliar essas máscaras que estão sendo feitas por impressão 3D. Essas máscaras, elas podem ser produzidas de modo aberto ou de modo fechado. De modo aberto, ela tem um tempo de impressão menor, é mais rápido, mas em compensação você tem que fazer a moldagem depois e garantir essa vedação. Como é que vai ser feita essa garantia? Esses são alguns dos testes que nós pretendemos fazer no centro. Aqui são alguns exemplos de máscaras, que já são os primeiros protótipos que nós vamos avaliar com diferentes tipos de filtro. Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês hoje era essa informação de que é possível utilizar a tecnologia, desde que nós estejamos dentro de um grupo altamente interdisciplinar, porque tem que ter a orientação do engenheiro, com a orientação do médico, a equipe que tem todas as profissões relacionadas, tanto como o enfermeiro, o cuidador, a pessoa que entra mais em contato com o paciente. Sem essa conexão, nós não conseguimos tirar o Brasil hoje de uma condição tão dependente de produtos importados, tão dependente da indústria externa, e muitas vezes nós não temos soluções para os nossos próprios problemas. Eu estou escrevendo um livro junto com os alunos do mestrado profissional de inovação tecnológica, que é sobre todas as possibilidades de uso da impressão 3D no combate à Covid, e alguns capítulos são dedicados para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual. Muito obrigada e parabéns ao grupo pela organização. Obrigado, Elisete. Eu acho que essa resposta rápida aí que vocês tiveram também foi uma coisa muito boa, né? No meio desse caminho todo. Só informando que os webinários, alguém perguntou, acho que foi a Gisele, ele fica no coronavírus.unifesp.br. Então, sempre pode ver este como os outros webinários da Unifesp. Continuando, depois a professora Elisete estará na discussão também. A professora Lília Coronato Corrou, ela é professora associada do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas do campus de Diadema. Ela vai falar um pouquinho para nós também dos mecanismos de esterilização, particularmente da luz, né? Da luz UV, que ela também é especializada nesse assunto. Eu acho que vai ser uma apresentação muito interessante. A gente vai aprender bastante. Obrigado, professora Lília, obrigado a todo o grupo aí de Diadema, que também está bem integrado aqui nesse sistema. Muito obrigado. 10 minutos, eu aviso com 10 minutos, depois passar um pouquinho não teria problema. Obrigado. Bom dia a todo mundo, bom dia, obrigada, João, pela introdução. Eu queria agradecer por participar desse grupo, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a desinfecção por radiação ultravioleta. Bom, para iniciar,
eu gostaria de dizer, né, que a radiação, que o cotidiano dos profissionais da saúde na linha de frente ao combate do Covid-19, principalmente as máscaras, né, de proteção individual, 89 milhões de máscaras mensalmente são utilizadas no mundo, né, para esses profissionais da saúde. E essas máscaras, né, elas têm uma duração, né, a sobrevivência do Covid-19 nessas máscaras é em torno de 7 dias. E muitas dessas máscaras, elas têm que ser reutilizadas. Então, as maneiras, os métodos de desinfecção que existem, né, principalmente para as máscaras, podem ser calor úmido, peróxido de hidrogênio, ozônio e a radiação ultravioleta germicida, que é o que a gente vai falar aqui nesse caso. Tá? A utilização da luz ultravioleta não é nova, né? A terapia solar já era utilizada pelos gregos, chineses e hindus. A descoberta da luz ultravioleta ocorreu por Johann Wilhelm Ritter nessa época aqui. A primeira fonte artificial de luz ultravioleta ocorreu em 1894. Já se usava ultravioleta para destruir colônias de bactérias, e um prêmio Nobel em medicina, do Heiberg Finse, em 1903, deu início à fototerapia. Nesse caso, então, se verificou que determinados comprimentos de onda da luz podem ter efeitos benéficos à saúde. E em 1931 foi inventada a lâmpada de vapor de mercúrio. Bom, mas o que é a radiação ultravioleta, né? A radiação ultravioleta, ela incorpora o espectro das radiações eletromagnéticas, é uma radiação ionizante, como o raio-x, o raio gama, que tem um comprimento de onda na região de 100 até 400 nanômetros. Essa região do ultravioleta ela é dividida em 3 frações: o UVA, o UVB e o UVC. O UVC é chamada de radiação ultravioleta germicida, e ela está na faixa de 100 até 280 nanômetros. Bom, como é que se obtém essa radiação nesses comprimentos de onda? Basicamente, se obtém através de uma lâmpada fluorescente, que é uma lâmpada que que é um vidro, basicamente, que contém um gás a baixa pressão, ou uma mistura de gases de mercúrio e argônio, e a partir de uma corrente elétrica existe estimulação desse gás e emissão da radiação ultravioleta pelo mercúrio. O mercúrio ele emite em linhas com emissões desde ultravioleta até o visível. Se a gente quer uma lâmpada fluorescente interna dentro da nossa casa, a gente vai usar um tipo de vidro que corta todo o ultravioleta. Se a gente quer uma lâmpada de luz negra que passa o UVA, que é 365 nanômetros, nós vamos usar um outro tipo de vidro para construir a lâmpada. Mas se a gente quer a radiação ultravioleta C, nós vamos usar então um outro tipo de vidro para construir essas lâmpadas, né? Então, o que vai indicar se eu tenho um tipo de radiação ou outra saindo da lâmpada fluorescente é o vidro que eu utilizo para fazer a lâmpada, né? Quanto mais para cá no espectro ultravioleta estiver, mais cara vai ser a lâmpada, porque é mais difícil encontrar vidros que sejam transparentes ao ultravioleta.
Outra forma de obtenção do ultravioleta é através dos LEDs, né, os diodos emissores de luz, que hoje em dia emitem na região de 250 a 280 nanômetros. Eles são acomodados um ao lado do outro, de forma a se obter uma lâmpada desse tipo aqui, certo? Bom, alguns parâmetros que a gente tem que entender quando a gente trata de radiação são a densidade de energia ou a fluência, que é uma grandeza física que vai avaliar a inibição da carga viral. Ela é a exposição radiante, a quantidade de energia transferida por unidade diária da matéria. Outra grandeza importante é a densidade de potência ou intensidade, que é a potência da luz por unidade diária. E para calcular o tempo de exposição da radiação, eu vou fazer essa continha aqui. Eu vou ver qual é a fluência da radiação, a área exposta e a potência da lâmpada que eu estou empregando, certo? Bom, o ultravioleta, né, que vem da luz solar, ele é bloqueado pela camada de ozônio. Então, se a gente observar esse espectro aqui, a gente vai observar que a banda de absorção do ozônio está exatamente na região de emissão do UVC. Então, quando eu utilizo a radiação UVC nesta região, eu vou quebrar, na verdade, as moléculas de ozônio e produzir o oxigênio. Já se eu utilizar o outro pico da lâmpada de mercúrio em 184 nanômetros, eu vou excitar a banda de oxigênio do ar e vou produzir ozônio. Então, o 184 produz ozônio, o 254 nanômetros reduz o ozônio, na verdade, da atmosfera. Tá certo? A luz ultravioleta, ela pode produzir danos oculares e na pele, então fluências acima de 60 joules por metro quadrado durante algumas horas vai produzir queimaduras e danos oculares. A profundidade de penetração do ultravioleta em 250 nanômetros na pele é 2 micrômetros e essa profundidade de penetração é suficiente para interagir com a célula, o citoplasma das células e produzir efeitos cancerígenos. Num artigo recente que saiu no Scientific Reports, foi mencionado que comprimentos de onda na região de 207, 222 nanômetros são menos prejudiciais aos seres humanos que o 254, isso porque a profundidade de penetração desses comprimentos de onda na pele são menores e elas não conseguem atingir as células humanas vivas na pele e nos olhos, mas ainda assim são capazes de destruir, exterminar bactérias e vírus. Então, é uma grande oportunidade de se fazer lâmpadas, né, provavelmente por utilização de LEDs nessa região, que podem ser utilizadas no ambiente onde as pessoas convivem. Bom, como é que a luz ultravioleta pode destruir um vírus, o coronavírus, né? Então, o coronavírus é um vírus que tem uma dimensão de 100 a 180 nanômetros, ele é composto de uma série de proteínas e um RNA aqui no núcleo, né? Que é excitado pela radiação ultravioleta. Então, se eu for observar o espectro de absorção do RNA, eu vou verificar que ele é praticamente ressonante com o pico de emissão da lâmpada de mercúrio em 254 nanômetros. Então, utilizando essa radiação, eu excito o RNA do vírus e vou formar dímeros de piridina e uracila. Então, eu vou fazer uma destruição dessa ligação e, com isso, eu inativo o vírus.
Bom, existem vários estudos, né, de qual é a melhor dosagem para inativar vários tipos de coronavírus, de vírus do tipo influenza, vírus humanos, vírus animais. E a dose de redução de 90% desses vírus é em média 3,7 milijoules por centímetro quadrado. Bom, então, utilizando doses desse tipo aqui, se obtém a redução dos vírus, né? Alguns estudos foram feitos com o SARS-CoV-2, mas a maioria foi feita, então, com os outros, né? O MERS, o SARS-CoV-1. Lília, só para te avisar que nós estamos com 10 minutos, fique tranquila aí. Obrigado. E com isso, então, vários tipos de estratégias têm sido feitas, né, para a redução, a eliminação do vírus. Então, caixinhas para celular, escovas de dente, sola de sapato, teclado de computador, cabines de avião, consultórios médicos odontológicos, ambulâncias, trens e ônibus e até supermercados. Com relação às máscaras de proteção, então, várias estratégias também têm sido descritas, então, são caixas, prateleiras ou armários, várias formas de acomodação das máscaras nesses arranjos. Com relação à inativação do SARS-CoV-2, o que a gente tem é que a dose de UVC que deve ser aplicada tem que ser pelo menos de 1.000 milijoules por centímetro quadrado ou 1 joule por centímetro quadrado. Como isso tem que ser feito dos dois lados da máscara, então a dose tem que ser em torno de 2 joules por centímetro quadrado para máscaras do tipo N95. Foi verificado também que esses níveis de radiação não afetam a eficácia de ajuste e filtragem dessas máscaras e podem ser administrados com segurança. A eficácia de filtragem das máscaras pode receber uma dose cumulativa de até 4.000 joules por metro quadrado. O CARS e colaboradores, eles determinaram um protocolo de desinfecção das máscaras usando um armário. Nesse protocolo, 15, 20 minutos de radiação de cada lado da máscara, com uma fluência de 1.000 microwatts por centímetro quadrado, deve ser utilizada. A N95-DECOM, ela indicou que as máscaras podem receber radiações nesta faixa aqui, de 1 até 1,2 joules por centímetro quadrado, por 10 ou 20 ciclos, quer dizer, 10 ou 20 vezes, sem ter prejuízo de ajuste e filtragem. O UVC, ele pode não atingir a camada interna das máscaras, e então uma grande preocupação é tida com a sombra, porque o vírus ele pode se esconder nas tramas da máscara, né? Então é necessário que tenha-se esse cuidado, né, de todas as regiões da máscara serem irradiadas. As correias, elas também podem não ser completamente contaminadas. A correia e a faceta podem ser danificadas pela radiação ultravioleta, elas podem se tornar quebradiças e doses altas vão danificar as máscaras. Então, para contornar esses problemas, então, são necessários métodos secundários de descontaminação para garantir que todas as superfícies das máscaras sejam completamente contaminadas. Então, a combinação do UV com peróxido de hidrogênio ou UV e ozônio é interessante. A iluminação das máscaras em ambos os lados, para que todas as regiões recebam a dose marginal de 1 joule por centímetro quadrado. E, além da sombra, uma preocupação que se deve ter é com cosméticos e protetores solares que podem dificultar a descontaminação e eles devem ser evitados.
Então, uma coisa que tem que ser vista também é que, por causa dessa possibilidade do vírus se esconder nas tramas das máscaras, o ultravioleta ele é tido como para ter certeza, né, de que a máscara está descontaminada, é necessário um método secundário de descontaminação. Então, para concluir, o ultravioleta é um método verde de desinfecção, não é necessário o uso de reagentes químicos, com um robozinho pode-se fazer a descontaminação total de um ambiente. A dose de radiação tem que ser maior do que 1 joule por centímetro quadrado, 254 nanômetros. Deve-se ter cuidado para não expor a radiação ultravioleta, né? As pessoas não se exporem, para não ter prejuízos à pele e aos olhos, e ter certeza de que não haverão sombras e nem resíduos. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Muito obrigado, Lília. Acho que foi bem interessante, né? Quando a gente começou com isso, a Mônica, a gente estava imaginando sempre descontaminar as máscaras, né? As N95, que pudesse ser utilizado mais vezes, e aí esse grupo foi crescendo para mais ideias, né? Aí a professora Ana Paula, que vai ser a próxima a falar, Azevedo Marcos, também é professora associada do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, também do campus Diadema. Ela vai tentar dar para a gente uma ideia, né? Além da própria luz UV, a otimização e validação desses métodos, ou desses tecidos, ou desses materiais, né? E também nós começamos a voar um pouco mais, né? Nós queremos desenvolver materiais, né? Para que a nossa dependência se torne menor. Muito obrigado, professora Ana Paula, que também representa um grupo grande aí que está se dedicando nesse caminho. Obrigado, vamos ouvi-la e depois a gente tem a discussão final. Bom dia a todos. Quero agradecer, né, o convite para participar aqui desse webinário muito importante, onde a gente vai poder mostrar um pouquinho, né, da criação desse grupo que se formou, um grupo bastante, como a Mônica já falou, um grupo muito grande e que veio se unir para tentar melhorar muitas coisas aí de proteção que o Brasil percebeu que estava necessitando, né? Porque até o momento, como a China criava EPIs com um valor muito baixo frente aos outros mercados, o Brasil acabou não favorecendo muito a criação dessa linha, né? Porque era um custo muito inviável criar no Brasil. Então, a gente percebeu que tinha essa necessidade e, de imediato, esse grupo grande foi formado, né? Entre pesquisadores de São José dos Campos, Diadema, São Paulo, e agora, como a Mônica falou, parece que a Baixada Santista também faz parte. E aí eu fui escolhida aqui para representar um pouco os pesquisadores de Diadema, espero que eu faça contento, tá? Bem, então, como a Mônica falou, com aquele título bem grande do centro, né? O centro ele foi voltado para estudos de prototipagem, né? Validação, otimização, a visão da sustentabilidade e desenvolvimento de novos materiais para uso em EPIs a princípio. E aí, então, eu peguei as palavras-chave desse título bem grande do centro que ela colocou. Vale lembrar que esse projeto ele foi enviado naquela chamada do CNPq, mas como é um projeto que vislumbra um crescimento muito alto, né, para o Brasil, o valor também foi muito alto. Então, a gente não conseguiu, a princípio, as verbas, mas como a Mavilde vai falar no final, o grupo ainda permanece, está querendo ter a finalização desse grupo, tá? Então, dentro daquele nome todo, a gente tem essas 5 palavras-chave, né? Desenvolvimento, prototipagem, validação, otimização e sustentabilidade. E no campus de Diadema, a gente consegue abordar 4 desses tópicos, 4 dos 5, né?
porque a prototipagem ela vai ser avaliada mais pelos profissionais de saúde, né, que tem essa necessidade do dia a dia, desses equipamentos de proteção individual. Então, dos integrantes de Diadema, a gente tem como engenheiras a professora Mariana e a professora Fabiana, né, que estão focadas na parte do reuso da máscara, e também para uma máscara não só da comunidade de saúde, mas também da população como um todo. Como a Mônica falou, é um projeto que já está em andamento, esse projeto delas dentro do grupo. A gente tem o professor Rodrigo Caiô, que ele é biólogo de formação, e tem a área de pesquisa dele é infectologia, então ele está tá fortemente voltado para a área de validação, que são os testes, né, dos equipamentos que a gente vai fazer, se eles realmente têm eficiência ou não. A professora Kátia, que também é engenheira, a professora Lilian, que é física, e a professora Roseli, que são físicas, Roseli e a Lilian, que são físicas, são especialistas na interação da luz com a matéria, né? Então, estamos envolvidos aí no tratamento desses equipamentos para que eles sejam livres de vermes e vírus, né? E eu, que sou química, integro o grupo, né? Trabalho mais com a área do desenvolvimento de material, tá? E todo mundo junto, integrando o grupo geral aí da Unifesp, formado para esse centro. Então, para quem não conhece o campus de Diadema, eu trouxe aqui as fotos principais das unidades de pesquisa, que a gente chama prédio de vidro, a unidade José Alencar, e a unidade José de Filipe, que é o Eldorado, fica próximo a Billings, e a unidade José Alencar fica no centro de Diadema. Então, são 5 unidades, 3 didáticas e 2 de pesquisa. A professora Lília e a professora Roseli ficam no Eldorado e os demais docentes ficam no prédio de vidro. Bem, trazendo aqui essa ilustração que está contida nesse artigo, né, que é um artigo que mostra um review, né, um review da atualização da abordagem de nanotecnologia para o uso contra o Covid-19, né, a gente tem abordagens de uso de nanotecnologia tanto para quando a pessoa já se infectou, então através de uso de medicamentos e de vacinas, quanto o uso para impedir, né, que esse vírus chegue ao respiratório do indivíduo. E no nosso projeto, nós estamos voltados mais para impedir que esse vírus entre em contato com o ser humano e assim a doença venha a ser desenvolvida, né? A princípio, então, a gente estava voltado apenas aos EPIs, mas a gente percebe que existe uma grande necessidade do extermínio, né, desse vírus, tanto em ambientes de saúde, quanto em ambientes que são coletivos. Podem ver aqui uma ilustração de uma sala de aula, onde os alunos eles ficam acomodados um ao lado do outro, com uma proximidade muito grande, né? Demonstrando o grande risco de contaminação. Bem, então, com isso, o foco do nosso grupo se voltou para a parte de evitar que esse vírus entre em contato com o ser humano, né? Então, diminuindo a concentração do SARS-CoV-2, a gente consegue com que essas pessoas sejam protegidas e não desenvolvam a doença através do bloqueio da passagem desse vírus, que seria o uso de equipamentos de proteção ou de substâncias que sejam capazes de destruir, né, esse vírus, como a luz UVC, e a inativação de partículas virais, que seria essa radiação da luz,
o uso de materiais que sejam capazes de inativar essas partículas virais. Então, daquelas palavras-chave, né, das quatro palavras-chave, 2 seriam otimização e validação. E aí eu trago aqui, então, essa ilustração que mostra como um esquema de avaliação se o material proposto ele foi ou não efetivo para esse estudo. Então, a gente tem a geração de um aerosol de sal, né, que vai passar aqui por essa, como se fosse uma membrana, né? E aqui a gente coloca o material em teste. Então, essa diferença do que é o antes e o após a passagem é o que vai ser avaliado, né? A concentração de antes e a concentração do que conseguiu passar. Além disso, também avaliar o tamanho dessas partículas, né? Que passaram aí por esse equipamento. Então, aqui é um esquema simples que está colocado aqui nesse artigo, né? Que é algo que a gente propõe de uso no centro. E esse analisador dessas partículas, depois eles vão ser analisados pelo OPS e o NanoScan. Bem, a outra palavra-chave seria a palavra-chave de sustentabilidade, né? Então, são métodos de descontaminação. Então, nos métodos de descontaminação, a gente tem como uso calor e umidade, radiação, o peróxido de hidrogênio, ozônio gasoso e atividade estendida, que seria o uso maior desses EPIs, que seria o uso de sais, né? E das nanopartículas metálicas. Então, percebam que o estudo da descontaminação, ele necessita da parte da validação e da otimização. Daí a gente tem o desenvolvimento dos materiais, né, que é a proposta de novos materiais, onde a gente tem inativação das nanopartículas e a filtração metálica, a filtração mecânica, a partir das estruturas filtrantes. E eu estou vendo aqui que eu estou com o tempo adiantado, então vou dar uma puladinha, tá? Aqui a gente tem o desenvolvimento dos materiais, que eles podem atuar tanto na degradação do vírus, quanto numa filtração mecânica, e quanto menor a nanopartícula desse aerosol, menor é a carga viral, e a gente tem estudos de que a relação de carga viral está diretamente relacionada com a doença, o desenvolvimento da doença, e novamente aquela primeira parte que eu apresentei da validação e da otimização, e o estudo de descontaminação ele é muito importante para saber se os novos materiais oferecidos eles vão ser ou não efetivos. Bem, aqui dando um resumo de todo o processo, então a gente tem a proposta de desenvolvimento de novos materiais para uso em equipamentos de proteção individual, tanto na saúde quanto para pessoas individuais, né, comuns, o uso para prototipagem de máscaras e outros tipos de equipamento, inclusive ambiental, a validação desses novos materiais e novos produtos desenvolvidos e a reutilização, que está envolvido aqui com a sustentabilidade, que é, como a professora Lilian falou, né? O reuso ele é muito importante. A Maria Elisete também falou, porque o gasto é muito grande dentro de um hospital. Por fim, eu quero fechar aqui mostrando esse grupo enorme que conseguiu, em pouco tempo, se unir e criar um projeto muito lindo para a proteção de todos. Agradeço, desculpa se eu fui muito estendido o meu tempo. Obrigada.
Muito obrigado, professora Ana Paula. A professora Janine falou aqui no chat do poder integrador desse grupo, né? Eu achei muito interessante isso, e porque a gente vê, olha que interessante, né? A gente nunca esteve pessoalmente, nem a professora Ana Paula, nem com a professora Lili, e a gente trabalhou tanto tempo aí durante esse período aí nos chats, nos sistemas de discussão. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. A professora Mavilde, que é a próxima a falar, é a professora titular da Escola Paulista de Enfermagem, do Departamento de Pediatria. A gente tem muito que agradecer também à professora Mavilde por esse poder integrador, uma pesquisadora de ponta que está liderando também na tentativa desses projetos e para a gente ter todo esse caminho. Então, muito obrigado, professora Mavilde. Ela também está coordenando aqui com a gente. Ela dá um fecho, né, de todo esse projeto, mas logo depois nós teremos o debate, ok? Podem ficar que nós continuaremos o debate aqui para frente respondendo perguntas. Obrigado, professora Mavilde. Obrigada, João. Obrigada, Mônica. Também queria agradecer à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Lia, a Marimélia, por todo o suporte, a Unifesp pela política de tentar a resolução, né, das diferentes desafios que a pandemia do SARS-CoV-2 trouxe para nós, e agradecer a Mônica e o João pela oportunidade de ter trabalhado. Vocês assistiram às apresentações, a gente tem pouco mais a dizer, né, em relação ao quanto a ciência é a chave para a resolução dos problemas da humanidade, né? Este problema que todo o planeta vivencia hoje, da pandemia, da Covid, e que, na verdade, nós buscamos na universidade a identificação de conhecimentos que pudessem se agregar para que a gente trouxesse, então, soluções em relação ao uso dos EPIs. O que é importante a gente trazer é que, assim, este não é um problema, quer dizer, o grande ponto positivo da pandemia é realmente a gente buscar as soluções para os problemas que a gente já vivenciava, né? Então, nós tivemos falta e escassez de EPI, mas nós já tínhamos também falta e escassez de EPI, ela se agravou, né? Nós já tínhamos uma dependência de determinados mercados e ela se agravou neste momento. Então, eu acho que este centro traz não só a possibilidade de integração para a resolução de um problema atual que nós estamos vivenciando, mas um centro que tem a capacidade de pensar futuramente, né? O que nós podemos, como universidade e como essa junção de cérebros de grande capacidade, conseguir resolver essas questões para a frente, né? Eu acho que a grande beleza é a contribuição do conhecimento, né? E como este projeto ele vira, então, de repente, no momento nós criamos, então, um centro, né? Um centro multidisciplinar que não só testa, mas ele desenvolve e ele inova em relação ao uso, pensando na sustentabilidade. Acho que também traz um componente importantíssimo que a Mônica Taminato citou, que é a possibilidade de uso da simulação, né? Então, da gente poder realmente analisar o fator humano na interação com toda essa tecnologia, né? O que tem acontecido, que tanto há de contaminação, para que a gente possa reduzir os agravos em relação a isso, né? Esse projeto, então, ele vira, né, a possibilidade de criação de um centro em que também aproxima a universidade do sistema de saúde, aproxima do mercado, quando a gente pode criar novos equipamentos, né? E aproxima do dia a dia da sociedade, quando a gente está pensando em melhorar o uso das máscaras hoje de tecido que a gente tem, com possibilidades até de prolongar o uso dessas máscaras, né, com tecnologias leves, que a gente tem que estudar e ver se elas realmente têm uma implementação. O projeto foi submetido ao CNPq, é um projeto de mais de 2 milhões de reais, né, e ele foi, então, a negativa veio pelo custo, mas eu gostaria de ressaltar que esse projeto teve nota máxima quando a gente fala na equipe, né? Então, essa capacidade agregadora do João e da Mônica, né, conseguiram colocar uma equipe que desenvolveu um projeto de fronteira de conhecimento. Então, nós tivemos nota máxima em relação à avaliação da equipe,
e avaliação da metodologia e da capacidade de inovação que este projeto tem, né? Gostaria de ressaltar toda essa construção o trabalho de quem está na linha de frente, então, Maraí, na Escola Paulista de Medicina, Angélica Peterlini, a Ruth na emergência, Cássia, Graciana. Então, nós tivemos várias enfermeiras trazendo as questões do dia a dia que tem vivenciado no sistema, no próprio Hospital São Paulo, né? E o quanto o João, agregando junto já com a Elisete, conseguiram fornecer não só para o nosso sistema aqui do hospital universitário, mas para o Brasil inteiro, né? A grande disponibilidade dos protetores faciais, também com a possibilidade de avanço, né? Outra questão que nós trazemos, e aqui na Escola de Enfermagem a gente já tem trabalhado com esse construto, a gente trabalha aí, e o Ministério da Saúde trabalha e Anvisa com segurança do paciente. Então, a gente tem lá todas as políticas, eu estudo isso há muito tempo. Há uns 2 anos, 3 anos, nós mudamos na pós-graduação para segurança na saúde, né? Então, a saúde é um sistema muito complexo, né? A gente se compara com poucos sistemas de atividade humana, onde a gente precisa, sim, segurança para o paciente, mas segurança para o profissional e segurança na saúde como um todo, né? Trabalhando com alguns colegas da aviação há um tempo atrás, um deles nos disse, olha, a gente não trabalha com a segurança do passageiro ou a segurança do piloto, a gente trabalha com segurança na saúde. Eu acho que todo esse projeto, né, a segurança na saúde, né, é algo que fundamenta as ações desse centro, para que a gente possa, sim, fornecer assistência à saúde com qualidade, com segurança, para o usuário, com sustentabilidade, e não sendo um sistema que morre em si de custo tão elevado que ele tem. Então, a gente tem que repensar realmente a saúde para que a gente consiga alcançar alguns resultados tão importantes e que a pandemia descortina uma série de problemas que não são de agora, são problemas que nós temos vivenciado na área da saúde há muito tempo, né? E eu acho que essa é a grande beleza e a contribuição desse grupo, né? Nós temos o projeto pronto, né? Esse é um projeto que a gente tem discutido, que sim, ele vai para continuidade em agências de fomento público, mas a gente também está aberto a colaborações, a outras colaborações com a sociedade, aqueles que tenham interesse em conhecer um pouco mais esse projeto, um pouco mais o que este centro pode trazer de possibilidades e de aproximação da universidade com a sociedade. Eu acho que a gente também tem essa questão bastante aflorada, né? Como a gente já passou um pouquinho do tempo, João, eu acho que a gente pode abrir para o grupo. Algumas questões do chat perguntam sobre a publicação, né? Publicação dos artigos citados pela Mônica, e ela nos avisou que eles foram publicados na revista Acta Paulista de Enfermagem, né? E como o João já disse, essa apresentação fica disponível para depois, futuramente, vocês acessarem e poderem revisitar todas as apresentações. Obrigado, Mavilde. Se todo mundo quiser abrir as câmeras e os microfones, nós vamos começar uma discussão. Está aberto, perguntas. Eu já vou colocando algumas perguntas, né? Talvez a Mônica possa responder, a Mavilde. Primeiro que nós não vamos desistir. Acho que ficou claro aí, Mavilde, que eu acho que a gente tem um potencial aí, esse potencial está aberto, e nós não vamos desistir de ir atrás desse dinheiro. Se a gente for pensar, a gente pensa num projeto grande de 2 milhões, né, que foi a nossa ideia inicial. Você imagina o que foi gasto em todo esse sistema e o quanto poderia ser economizado se a gente tiver um sistema de validação claro, né? O quanto a gente sofreu para validar todos os materiais que vieram, o quanto de risco que teve que a gente não tem no sistema de validação, quantas pessoas estão nos procurando, né? Pedindo para validar sistemas, métodos. Então, isso eu acho que é um potencial enorme, eu acho que não é para desistir, é para continuar em frente. Mas tiveram algumas perguntas assim bem focadas, perguntaram sobre resíduos. A Ana Paula falou dos materiais, né? A professora Mônica Gamba perguntou de como que a gente cuida dos nossos resíduos, então isso também é uma ideia.
que se a gente conseguir materiais mais permanentes, mais ergonômicos, que gerem menos lixo, mas acho que alguém pode falar um pouquinho sobre os resíduos. E aí, emendando também, tem uma pergunta sobre a efetividade, acho que a Mônica pode responder, da máscara N95, né? O quanto que ela é, e um pouco a Ana Paula também pode falar para nós, que nós estamos tentando desenvolver materiais equivalentes, que isso eu acho que é uma coisa que vai nos ajudar bastante também. Então está aberto essas duas perguntas por enquanto. Obrigado. Boa tarde. Então, eu vou começar, mas aí eu peço para Ana Paula me ajudar a complementar, a Lília, a Elisete também. Agradeço mais uma vez a oportunidade e João e Mavilde por conduzir essa discussão. Em relação aos resíduos, né, é um grande problema porque nós temos um descarte muito grande, uma produção de nicho muito grande, né? E nós seguimos a recomendação dos serviços. Aí no Hospital São Paulo nós temos as recomendações específicas e os protocolos, e essa é uma grande preocupação, por isso que nós pensamos em trazer evidências, né, e pontos que deixem o profissional seguro para o uso estendido e o reuso desses equipamentos, bem como o desenvolvimento de EPIs com maior durabilidade, pensando na sustentabilidade e também na ergonomia, né, na usabilidade. Em relação à efetividade das máscaras N95, elas são as que são padronizadas já existe uma série de testes bem conhecidos, que é os que nós já temos potencial para fazer, mas questões como quanto tempo usar, quais de que forma, assim, se eu tenho uma atividade laboral, eu prejudico mais a efetividade dessa máscara, se sem ar-condicionado, exposto a uma temperatura muito elevada, como é o caso dos nossos profissionais em pronto-socorro, resgate, né, ambulância, enfim. Nós faremos esses testes para verificar quanto tempo dura a efetividade e fechar essas questões que ainda não foram respondidas de maneira ampla na literatura, para que a gente sempre foque no princípio que a professora Mavilde falou, da segurança na saúde. Ok. Ana Paula, quer falar alguma coisinha para nós, os materiais? Eu acho que também isso é uma coisa interessante, acho que é um dos desafios nossos, né? Sim, sim. Vou falar um pouquinho, eu vi aqui no chat que perguntaram sobre a N95, especificamente o quanto ela protege, né? Bem no início das nossas conversas, né? A gente já procurou verificar a efetividade dessa máscara N95, que era a máscara que as pessoas estavam mais buscando comprar e a mais utilizada pelos profissionais da saúde, né? E aí a gente viu que a máscara N95, ela tem um protocolo de avaliação que é para partículas até 300 nanômetros. E o vírus, ele tem aproximadamente 120 nanômetros. Então, a gente brinca que dá para passar até um casalzinho pela máscara. Mas a gente viu também naquele gráfico do potencial viral, que abaixo quando você vai diminuindo a dimensão, né, você tem uma carga viral bem inferior. E a carga viral ela é muito importante para o desenvolvimento da doença. Então, você ter 95% de eficiência num bloqueio até 300 nanômetros, digamos que é uma segurança bastante razoável. Mas a gente pretende desenvolver materiais aumentando ainda mais essa eficiência, tanto para bloquear de uma forma física, digamos, né? Algo que vai tentar bloquear a passagem do vírus, que é 120 nanômetros, então uma dimensão nanométrica de um material que vai estar presente nesse filtro, e também um material que ele tem atividade de fotoativação,
né? Como a gente viu que as lâmpadas UVC elas são capazes de exterminar o vírus pelo RNA, se tiver materiais que são fotoativos e que essa fotoatividade também tem uma fototermia, isso pode aumentar a qualidade desse equipamento, né, desse EPI. Então, são vários os direcionamentos que a equipe está buscando, né? E acho que é isso, acho que eu respondi tudo. Obrigada. Ótimo, João. Só para complementar, a gente também, na sustentabilidade, aqui é um convite até para mostrar que o grupo está forte e querendo continuar, é um convite à sustentabilidade econômica, né? Então, o sistema de saúde precisa ser economicamente sustentável, e aí a gente convida Osasco, né, a nossa equipe aí de Osasco, para contribuir conosco, né, nesse sentido de avaliação realmente, quando a gente fala eficácia, se realmente ele vai combater e vai realmente proteger, e a efetividade no sentido vale a pena, né? O custo-benefício a longo prazo vale a pena, né? A Mônica Antar está aqui perguntando novamente sobre a morte dos profissionais de enfermagem, em que a gente tem uma das mortalidades mais altas do mundo, né? Essa é uma questão, sim, Mônica, que tem a ver com uma série de questões, com a disponibilidade, a qualidade dos EPIs, a forma como se utiliza, a educação dos profissionais de saúde. Esse é um problema, como eu digo, ele aflora na pandemia, mas nós já poderíamos ter vários profissionais morrendo com outras contaminações, com outras questões em que a gente poderia estar medindo até menos anteriormente a essa questão, né? Então, é um problema, sim, é um problema de questão nacional e internacional, a mortalidade de profissionais de saúde, no Brasil especificamente da enfermagem, né, que a gente tem, e a medicina também tem tido altos níveis de mortalidade. Eu acho que vale a pena a gente pensar na educação em saúde, na qualidade e na disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, né, e da promoção realmente de questões que tragam essa sustentabilidade educacional também, em que a gente não tem. Ela acontece quando tem um problema, aí todo mundo para de falar sobre o assunto, aí vamos falar em higienização das mãos, que todo mundo sabe que tem que fazer, e o que a gente, aqui estudos nacionais mostram que a gente faz 30% das vezes, 40% das vezes que a gente deveria fazer, né? Então, acho que a pandemia também pode ser um alerta para que a gente mude comportamento. Mudança de comportamento que vem, por exemplo, das nossas crianças. Acho que esse é um ponto muito positivo, né? Então, a criança aprendendo que ela tem que higienizar as mãos, vai ser um profissional de saúde que vai higienizar as mãos, talvez, de uma maneira menor do que a gente hoje faz, né? Então, acho que a gente tem que criar mecanismos de crescimento dentro da área da saúde, com tudo que a pandemia tem ensinado para a gente. Eu acho que está ótimo, acho que continua em aberto, né? Eu acho que a gente deve, como a professora Mavilde falou, eu acho que a gente deve isso aos profissionais de saúde, né? A gente teve muita gente contaminada no hospital, nós perdemos profissionais de saúde dentro do nosso hospital, então a proteção das equipes ela é fundamental para agora e para sempre, né? E eu acho que a gente teve uma resposta muito grande também da sociedade, né? Que nos ajudou em doações e materiais. Então, acho que a gente tem um potencial aí que a gente vai ter que capitalizar para frente, né? Acho que é isso aí. Isso não ficará assim. A gente vai mudar conceitos. Eu acho que a sociedade vai ter que mudar alguns conceitos e nós vamos fazer parte deles. Eu acho que tem alguma coisa a ver. O professor Sérgio, aqui da Escola Paulista de Medicina, ele colocou que se sentiu em universidade aqui, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal isso também. Eu acho que para nós, internamente, esse conceito de visão de universidade, né? Nós da Escola Paulista de Medicina, sempre uma escola médica dentro de um conceito, essa visão ampla da gente poder lidar em toda a universidade é uma coisa que vai trazer um benefício enorme também, eu acho que dentro desse caminho. Já tem gente se oferecendo aqui, a professora Cristiane quer também fazer parte do grupo, que é ótimo. E está aberto aqui. Mônica, tem perguntas também que eu acho que talvez você possa responder, né? Da máscara, quanto protege, uma coisa mais não da máscara N95, mas a máscara de uma maneira geral. Nós prometemos acabar 12:30, ok? Mônica? A máscara, a cirúrgica, né? O que nós vimos e que nós estamos, assim, eu quero já dizer de antemão que nós estamos confeccionando, finalizando um site para divulgar as nossas iniciativas, né, que embora nós
temos, embora não fomos contemplados com o projeto, nós já conseguimos, né, tivemos doações e conseguimos realizar algumas ações já, sim, desenvolver alguns projetos, e o que a gente olhou é assim, depende da máscara. A gente viu que durante a pandemia nós tivemos variação de qualidade de produto extremamente grande, o que pode ter refletido sim na contaminação dos profissionais de saúde. Não pode, mas o que a gente acredita é que contribuiu muito, né? Mesmo os produtos que teoricamente eram registrados, né? Mostrou uma variação muito grande em relação à qualidade. Uma máscara cirúrgica tripla, ela filtra até 99% das gotículas, o que já, porque a gente tem que pensar que o vírus ele é transmitido via gotícula, né? Então a gente pensa também nessa possibilidade. Então, uma máscara cirúrgica tripla, bem produzida, ela garante sim uma proteção bem ampla para a maioria dos procedimentos. Fora os procedimentos que promovem a aerolização, que nós temos, né? Aí sim precisa da N95. E trazendo um pouquinho para as questões da professora Elisete, que quando a gente associa o protetor facial aos nossos EPIs, as máscaras, nós temos uma proteção a mais, né? Então, nós não evitamos que a gente contamine tanto as máscaras, as cirúrgicas, como a N95. Tá? Então, é de extrema importância os protetores faciais para este momento. Elisete, quer falar alguma coisa? Eu queria falar também Isso, eu queria falar. A questão dos EPIs, o foco principal... A internet não está boa. Okay? Tira a imagem, por favor, que eu acho que melhora. Obrigado. Tá. Sobre a questão dos EPIs, o foco inicial são os profissionais que estão trabalhando em contato direto com o paciente com Covid, mas a tendência é de que essa proteção seja dirigida para outros profissionais fora dos hospitais também. Hoje nós temos as farmácias, os supermercados, todos utilizando, os funcionários utilizando o protetor facial, e tem uma solicitação grande aí do uso dos protetores faciais também para as escolas e universidades, no retorno às aulas. Então, assim, tudo que se desenvolve dentro da universidade com foco no profissional é uma garantia de que a gente vai estar tentando também desenvolver, gerando mais informações para proteger a população toda fora do hospital. Acho que é ótimo, acho que restaurantes, né? Vários protocolos de restaurantes estão com protetores faciais dentro desse caminho. Alguém comentou também aqui, eu acho, não sei se é o professor Sérgio, e a professora Mavilde falou isso várias vezes no nosso grupo, questão de ergonomia, né? O quanto que esses materiais de proteção, principalmente as máscaras, essas de maior proteção, podem machucar as equipes. E a gente lembra, né, que os rostos são diferentes. Então, nós temos que desenvolver também materiais diferentes, né? A gente comentou dos sapatos, né? Imagina se só tivesse um número de sapato, de um só modelo, o quanto isso é um pouco o que acontece no sistema das máscaras. Então, também tem um caminho de ergonomia andando aí pela frente. Não sei, alguém de Osasco também colocou, eu não consegui ler todo, mas também pode ajudar nessa discussão. O seu chamado aí, Mavilde, tem eco aqui na discussão. Sim, estou vendo, já vi Elisângela, muito bom, Elisângela, está em contato conosco e vamos trabalhar juntos, né? Mônica Antar também, falando do ozônio, ela tem uma linha de investigação, Lília, em relação ao ozônio, aí com o pessoal da física, né? E aqui o professor Sérgio pergunta sobre o uso da máscara N95 associada à máscara cirúrgica, se aumenta a proteção, né, Moniquinha? Acho que não, né? Mas aí acho que Mônica pode responder melhor. Não, e eu indico olhar, né, alguns materiais que foram produzidos pela equipe de epidemiologia hospitalar do Hospital São Paulo, e que não indica porque a gente sobrepõe equipamentos de proteção individual e muitas vezes a gente não
se atenta tanto à vedação, né? Essa sobreposição. Então, não está indicado. E eu vi que o professor Eduardo Medeiros está aqui, também pode ajudar a contribuir. E deixaremos essas informações também nesse site que estaremos finalizando, tá bom? Eu acho que isso é interessante também, já que você citou, né, o quanto a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ajudou em todo esse caminho, né? Desde a validação dos protetores faciais da professora Maria Elisete, acho que vem um pouco essa ideia de que a gente pode crescer nessa área, né? Tanto na área hospitalar, como nas outras áreas, como a gente tem um centro de testes, né? Um hospital, para a gente também estar testando tudo isso que a gente vai possivelmente estar desenvolvendo e uma comissão ativa dentro deste caminho. Eu acho que a gente respondeu a maior parte das perguntas. Mavilde, algum comentário? Não, acho que foi um ótimo local nós já temos, né? Para começar, aqui do outro lado do Hospital São Paulo, bem próximo, para começar o nosso centro, né? Eu acho que a gente tem que realmente angariar esforços para dar continuidade. A gente teve contato com grupos do mundo inteiro, MIT, Harvard, Oxford, muita gente trabalhando com estas questões, né? E aí, só para finalizar, o quanto, né, o investimento em ciência, né, para reverter para o SUS, porque quem deu conta dessa pandemia foi o sistema de saúde pública brasileiro, né, do qual a gente tem que se orgulhar bastante, e nós, como universidade pública, revertendo também para esse sistema todo esse conhecimento que nós conseguimos agregar, desses cérebros brilhantes que nós temos na universidade, para que a gente possa dar uma resposta ao sistema de saúde pública que tanto fez pela população brasileira nesse momento da pandemia, né? Então, era isso, e eu acho que passar para a Mari também. João, parabéns pela condução, foi ótima, obrigada pela parceria, e eu não sei se Marimélia quer fazer um fechamento. Quero sim. João, você vai falar mais alguma coisa? Senão eu já... Não, só ia agradecer mesmo a todos, né? Eu acho que foi ótimo a discussão e também o pessoal que está aí no grupo, pedir o auxílio às pessoas aí nesse caminho para o desenvolvimento desse centro, quem quiser se juntar, eu acho que vai ser um caminho interessante. Obrigado à Pró-Reitoria, a todos aí que participaram. Obrigado, Marimélia, você faz o fechamento da maneira que julgar. Obrigado, muito obrigado a todos. Bom, eu encerro agradecendo a participação de todos vocês, né? A Ana Paula, João Alessio, Lília, Elisete, Mavilde, Mônica, dando os parabéns por essa iniciativa de montar esse grupo, né? A gente acompanhou desde o início, vocês foram muito proativos desde o começo, e acho que a Mavilde colocou alguns pontos que eu gostaria só de reforçar. Primeiro, a questão da nossa dependência ainda por muitos materiais, né, e produtos vindos de fora, e que talvez essa pandemia esteja ensinando a gente que nós precisamos ter também independência nessas questões, e eu acho que com esse tipo de projeto, isso só estimula, né, que a gente tenha essa independência. E a outra questão é a interdisciplinaridade, né, que está evidente nesse projeto de vocês, e que é uma coisa que a gente muitas vezes busca na teoria, mas para fazer realmente um projeto que junte, né, profissionais de diferentes áreas para resolver um problema comum, é bastante complicado, é complexo, né? Até mesmo os vocabulários são diferentes, né? A forma de abordar os problemas é diferente. E acho que vocês estão dando um excelente exemplo de como isso é feito, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente vai ver ainda muitos bons frutos desse projeto de vocês, né? E a gente não pode esquecer que a gente está hoje rumando aos 90 mil mortos por Covid-19 no Brasil, mais de 2.200.000 pessoas, né, infectadas, dos confirmados, a gente sabe que tem mais do que isso, e que ainda estão morrendo cerca de 1.000 pessoas por dia, então a gente não pode esquecer disso, não pode achar que já está acabando, né, além da gente ter que se preparar para as próximas pandemias que virão, que a gente, né, todos os especialistas estão falando, né, sobre isso. Então, eu acho que a gente tem muito que percorrer ainda,
Então, em nome da Pró-Reitoria, eu agradeço bastante, assim, não só pelo webinário de hoje, que foi excelente, mas também por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E aí eu aproveito para deixar o convite para quem está assistindo, que na próxima semana, mesmo